Dentro da Unimed, eu comecei em 2010, né, como auditora, né, vim em substituição de um colega que tinha falecido, tinha uma vaga, e aí nós começamos a trabalhar na auditoria. Não tinha experiência nenhuma em auditoria, então aprendi muita coisa nesse período de 2010 até 2013, 2012, e foi um trabalho interessantíssimo, porque aí você passa a conhecer a Unimed de outra maneira, né? A partir do momento que eu vim trabalhar com auditoria, o Dr. Luiz Francisco entrou na minha sala de auditoria e perguntou para mim se eu gostaria de ser a vice-presidente dele, que ele estava atrás de alguém, né, para ocupar esse cargo. Na hora eu levei um susto, né, achei que ele estava fazendo brincadeira, e demorei uns 10 dias mais ou menos para assimilar essa ideia. Mas desde o primeiro instante que ele me ofereceu e me fez esse convite, a sensação que eu tive foi de honraria, né? Eu achei que era uma honra, né, eu ser convidada a ser vice-presidente da nossa cooperativa. Na fase com que eu assumi a diretoria, né, desde a parte da vice-presidência, minhas filhas já estavam estudando, já estavam fora, né? E elas viam essa minha desenvoltura, esse meu trabalho de uma maneira satisfatória, sabe? Apoiaram e sempre apoiaram tudo que eu fiz, sabe? Elas ficavam preocupadas em questão de que eu viajava bastante, ia para cá, ia para lá, mas assim, apoio sempre foi. As filhas sempre tiveram orgulho, né? Dizendo assim, da atividade que a gente desempenhava, principalmente porque eu sou mulher, né? E é um lugar que é predominantemente masculino, né? Então, nas reuniões que a gente vai, 95% são homens, né? Então, é um universo bem masculino, né? E a gente conseguiu desempenhar uma atividade e se manter dentro desse grupo, né, predominantemente masculino, em harmonia, sem atritos, sem conflitos, né? Então, também foi um lado muito interessante. Assim, pessoalmente, eu acho assim que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era antes, sabe? Eu sou uma profissional, uma médica, hoje, muito melhor em termos de cuidar, de orientar do que eu era há 10, 12 anos atrás, sabe? Houve um crescimento profissional junto com esse crescimento de aprendizado, de contato com mais pessoas, sabe? Você vai apanhando conhecimento por onde você vai, sabe? Agrega valor, né? A outra cereja do bolo foi a criação dos cuidados especiais, aí assistência às crianças com autismo, né? Mas assim, o mais incrível mesmo foi o Unicentro, sabe? Porque o valor que agregou ao nosso trabalho foi enorme. Ali nós colocamos o cooperado para trabalhar, sabe? Ali nós desenvolvemos a assistência do plano essencial, né? Ali nós tivemos o sucesso de ter duas pessoas incríveis ali, que é a Lara e o Wellington, né? Como médicos de família, sabe? Isso foi engrandecedor para mim, sabe? Foi assim, foi fonte de inspiração, porque são pessoas que abraçaram aquela atividade, sabe? E desempenham ela magnificamente, sabe? Não tem, é irretocável o que eles fazem. E não param, eles estão sempre mexendo, eles estão sempre se organizando, melhorando, sabe? Se adequando à estrutura. Aí a gente sempre fala assim, tem a cereja, mas eu acho que assim, é um geral, sabe? Porque assim, quando você escuta o paciente falar que foi lá no centro de oncologia e foi extremamente bem acolhido, é gostoso de ouvir, sabe? O paciente que foi no nosso hospital, no pronto atendimento, e foi bem acolhido, sabe? Também é gostoso você ouvir. Ou a pessoa que vem e elogia o atendimento prestado quando ele esteve internado, sabe? Que é a equipe que está trabalhando ali, que está desenvolvendo o seu trabalho, sabe? Então não é por acaso. Então isso é muito bom saber que todos eles têm o mesmo objetivo. Eu falo que eu nunca tive tanta satisfação em trabalhar em algum lugar quanto eu tive nesses 9 anos aqui. É diferente de você ser médico, é diferente de você
trabalhar em outra atividade, eu já dei aula. Então é diferente de tudo isso daí, sabe? Porque você nunca está sozinho. Você tem um apoio de uma equipe, né? Um suporte grande, e isso aí nos fortalece muito na tomada dessas decisões, né? Vai dar saudades, né? A gente vai sentir falta de todo esse trabalho, mas a gente tem que aprender que a gente não é eterno numa função, né? Então, assim como eu deixei de operar em 2007, né? Eu deixo de ser diretora-presidente da Unimed a partir desse ano, né? Então, vai ficar assim uma sensação de bem concluído, né? Que eu posso dizer. Sabe, foi uma fase muito importante da minha vida. Sabe, é isso, de tudo, o que vai fazer falta é esse aconchego, que vocês estão sempre perto. Assim, eu nunca tive necessidade que não tivesse, ou uma curiosidade, ou alguma coisa que não tivesse sido imediatamente resolvido. Então, para mim, o que vai mais me fazer falta é esse nosso dia a dia, é essa nossa conversa, é isso aqui, né? Então, é isso que vai fazer falta, essa rotina, né, da gente vir encontrar vocês, conversar, sabe, esse apoio que vocês, sabe, essa energia que vocês passam, sabe, isso é muito gostoso, sabe, isso aí é muito aconchegante, né. Nós vamos ter o desenvolvimento agora de um novo planejamento estratégico, né, e com esse novo planejamento eu gostaria que as próximas equipes, né, ou a próxima equipe assumisse e abraçasse esse planejamento e colocasse isso como prioridade máxima no desenvolvimento, que isso que nos norteia, né? E que eles consigam, né, em pouco tempo, ampliar o nosso hospital, né, e ter sucesso. Isso é sucesso na atividade deles, no trabalho que eles vão desenvolver. Então eu desejo que eles tenham todo esse apoio que eu tive, né, que minha equipe teve, que eu, o Bartolo, o Sari sentimos, o Renato, que eles tenham isso também e que eles consigam, depois de 3 anos ou daqui 6 anos, né, sair com a mesma sensação que eu estou saindo, de dever cumprido, de melhoria, de crescimento, sabe? De oferecer para o cooperado um ambiente melhor para ele trabalhar. Porque esse é o objetivo nosso aqui dentro da cooperativa, é sempre oferecer uma atividade, um trabalho, um local de trabalho onde o cooperado se sinta dono daquilo ali. Bem, há 6 anos atrás eu fui convidado para compor a diretoria junto com a doutora Angélica e o doutor Bartolomeu. Eu já havia participado de conselhos, conselho administrativo, conselho técnico, conselho fiscal, mas sinceramente eu não imaginava que esse desafio de ser diretor fosse assim, nesse nível que nós enfrentamos. Mas, como eu disse, foi um desafio. Eu encarei junto com a equipe e tivemos o privilégio de trabalhar com uma equipe de colaboradores envolvidos, com responsabilidade, e aos poucos nós fomos superando os problemas que apareceram. E felizmente, a cada ano que passou, a gente conseguia galgar 1 grau, 2 graus a mais. E eu me sinto realizado hoje, depois de 6 anos, em deixar essa diretoria, deixar a administração da Unimed Paranavaí nas condições que nós estamos deixando. Sinceramente, eu saio com a consciência de missão cumprida, tá? E saímos até com orgulho de deixar para a próxima diretoria isso que nós deixamos aqui. Logo que nós começamos, nós tínhamos um projeto de reconhecer e gratificar o esforço dos nossos colaboradores, tá? Um plano de cargos de carreira que foi instituído naquela época, isso valorizou o nosso colaborador. E, paralelo a isso, nós tínhamos um objetivo que a gente levantou a bandeira de melhorar a remuneração do cooperado, tá? Foi um desafio,
porque a situação financeira da empresa nunca foi ruim, mas nunca foi ótima. Então a gente trabalhava com um orçamento bem equilibrado. E nós conseguimos, nesses anos, quase que dobrar o valor dos honorários dos cooperados. Isso aí eu acho que foi o que a gente mais se sentiu mais gratificado, porque a cooperativa existe porque causa é formada por cooperados. E o cooperado tem que ser bem remunerado, não ele remuneração de salário. Ele produz, ele trabalha. E esse trabalho dele nós queríamos que fosse melhor reconhecido. Ainda não é o ideal, vamos dizer assim, mas é bem melhor do que aquele que nós pegamos. Bem, aos colaboradores, a mensagem que eu deixo é de gratidão, tá? E de reconhecimento pelo empenho, pela colaboração, pela ajuda que eles nos deram, porque sem eles nada do que eu estou me orgulhando de ter feito, nada teria acontecido. E eu peço aos colaboradores de coração que continuem com essa responsabilidade, com esse compromisso, e eu sinto que eles vestiram e vestem a camisa da empresa. Eu sinto que eles se empenham e eu gostaria, e eu peço encarecidamente que eles continuem assim com a próxima diretoria que tiver aqui, porque isso é o bem da Unimed. Bem, a próxima diretoria, eu quero desejar que eles continuem com todos os projetos que nós temos, principalmente com o projeto de expansão do recurso próprio do nosso hospital, que eles continuem colhendo ano a ano, como nós colhemos, bons resultados. E nós queremos desejar que eles tenham um bom relacionamento com o time de colaboradores que nós temos aqui, porque aí eu digo para eles, 90% do sucesso já é garantido com esses colaboradores que nós temos hoje. E digo mais, não foi fácil montar o time de colaboradores que nós temos hoje. E eu valorizo muito, porque antes de ter esse time, nós tivemos dificuldade com os anteriores. E hoje o time está ótimo. E time que está ganhando, não se deve mexer. É essa a minha mensagem. E desejo sucesso à nova diretoria, porque eu sei que o sucesso é da Unimed, a nossa Unimed. Bom, eu iniciei participando dos conselhos, né? Primeiro conselho administrativo, de especialidades na época também havia. Participei umas 2 ou 3 vezes. Aí depois eu já trabalhava com auditoria fora e fui convidado para ser auditor médico da Unimed. Aí eu fiquei, eu acredito que uns 4 anos na auditoria. Depois fui chamado para participar da administração, né, da diretoria. Aí hoje estamos terminando o 2º mandato, né, daí na diretoria. Eu sempre fui diretor de saúde, nós mantivemos a posição, não fizemos aí a rotação de cargos aí, que nós achamos melhor ficar igual para não alterar muito o andamento aí da gestão da empresa. Eu gosto muito dessa parte de pessoas, né, de relacionamento, de conversar, de acompanhar, né, de presencialmente, né, de visitar as outras salas, todos os serviços aqui. Então eu gosto dessa, e também fazendo a visita das outras unidades, né, eu acabo tendo mais contato com as pessoas, né, com nossos colaboradores. Então é a parte que eu acho melhor aí, né, porque é uma coisa difícil, né, esse cargo de gestão de saúde aí é bastante encrenca, né, a gente tem todo dia tem problemas para resolver. E muitos até com próprios usuários, né,
e também com os próprios cooperados, né? A gente acaba tendo muita queixa, muita reclamação, então a gente acaba tendo que conversar com eles pessoalmente. Essa não é a melhor parte. Essa é uma das mais difíceis, né? Que acaba, às vezes, não deixando desentender por coisa de trabalho. Então, o que eu gosto mais mesmo é essa parte de contato, de relacionamento com as pessoas, né? E a gente vê as coisas acontecer, né? Você planejar, implantar, depois acompanhar, ver o funcionamento. Então, você conseguir montar e ver funcionando, o prazer da gente é esse, né? Você se sente realizado, né? Mesmo que você tenha participado pouco, mas você vê a coisa funcionando, a empresa indo bem, né? Então, as coisas que você planejou dando certo. Lógico, quando não dá, a gente tem que ir lá e corrigir os rumos, né? Onde se errou, admite, volta atrás, arruma aqui, arruma ali e vamos em frente. Que não pode parar, né? A gente pode, às vezes, andar mais lento, né? Que é um dos problemas da Unimed, né? Como por ser cooperativa, né? Ela tem muita lentidão nas decisões, né? Principalmente quando passa pelas outras, né? Federação, né? Então demora muito, o sistema é lento. Isso que nós vamos ter que melhorar aí futuramente, é essa agilidade nas decisões, devido à concorrência, né? Porque concorrência, por ser SA, ela tem agilidade, né? Resolve tudo e centraliza as coisas. Cooperativa não, é moroso, tem que passar por várias etapas, tem que ser aprovado, tem que ser discutido. Então é muito comum assim os assuntos demorarem para ser resolvido. Então as ações acabam sendo lentas, né? Que é como diz hoje em dia, podemos dizer, o tendão de Aquiles aí das cooperativas, lógico, de saúde, né? As outras não tem esse tipo de problema. É só com a saúde mesmo. É o que eu participei mais, assim, que a gente se esforçou bem, assim, vamos dizer, individualmente, até foi a parte da montagem lá do Unicentro, né? Até Unicentro fui eu que pus o nome. Mas é o centro de especialidades, né? Mas acabou ficando Unicentro mesmo, todo mundo chama e escreve Unicentro. Até deu nome para os outros. Então foi aquele começo da nossa expansão, né? Para melhorar a venda de planos, para que a gente possa conseguir outros tipos de planos, né? Uns planos mais enxutos, mais locais, né? Até mesmo para segurar o cliente e o trabalho aqui, né? Porque nós temos que gerar trabalho para os cooperados. Então, quanto mais você conseguir reter aqui localmente, mais trabalho eu estou trazendo para os meus cooperados, né? Que é a função da cooperativa. Isso já existia no plano essencial, né? Isso. Fizemos daí o plano essencial, já aproveitando aquela iniciativa do Unicentro, aí começou a se atender mais e foi vendo que você conseguia desafogar aquelas pessoas mais apressadas, né, que querem uma vez, então você acabou aliviando a pressão daí nos consultórios, né, nessas brigas de agenda, né, muitos seguram, né, agenda fechada, restringe um pouco o atendimento. Antigamente era até mais isso, hoje em dia já melhorou bem, a gente conseguiu melhorar o valor de consulta, então o interesse financeiro aí acaba prevalecendo, né? E aí os cooperados acabam abrindo mais, atendendo mais. E o próprio evolução, né? Como diz a educação cooperativista, que é uma matéria que todo ano a gente tem que trabalhar, né? Para tentar daí trazer os cooperados perto para você conseguir fazer essa troca com eles, porque eles acabam reclamando e às vezes não sabem do que é. Então, eles participando mais, eles acabam entendendo. Entendendo, ele acaba colaborando e com isso nós vamos ter menos reclamações, mais atendimentos, né?
todo mundo fica mais satisfeito, né? Principalmente daí o cliente, né? Que hoje em dia tem que ser o nosso foco principal. Muitos até acham, mas é cooperativa, é dos médicos, então o foco tem que ser mais os médicos, né? Mas hoje em dia, né, no mercado aí, a concorrência, então a gente acaba mudando um pouco o foco. Então o foco aí do gestor acaba sendo mais o cliente. Lógico, sem deixar de pensar no cooperado, né? E sem também querer prejudicar o cooperado. Cooperado em primeiro lugar, mas a gente tem que fazer a gestão com foco no cliente, como é o normal de uma empresa e todas as empresas, né? Mesmo a gente não conseguindo essa expertise delas aí de resolver tudo mais rápido, né? Mas com a concorrência nós vamos ter que aprender a se mexer mais rápido um pouco aí para melhorar essa eficiência. Eu acho que vai dar um vazio, né? Acho que no primeiro mês, assim, que você já está acostumado naquela rotina, né? Eu já estou há mais de 10 anos, né, no sistema, na Unimed aqui de Paranavaí. Você criou aquela rotina, né? Então você vai sentir isso no começo. Acho que eu vou ficar meio perdido, meio faltando alguma coisa para fazer, né? Mas acho que a gente vai acabar vindo aí de vez em quando, visitar o pessoal, relembrar um pouco, ver como é que tá. Ou às vezes eles precisam de alguma ajuda. A gente também tem que passar o que a gente aprendeu, o que desenvolveu, né? Temos que ir passando para os outros gestores para eles seguirem dali para frente. Não cometerem os mesmos erros, né? Que é o melhor para a empresa. O que eu gostaria, até a gente vai conversando com eles, né? Para ir passando as coisas, mas o ideal é que sim, que eles não façam grandes mudanças, né? Porque a gente já tem os planos, fazendo o plano diretor e tal, então para que eles não façam grandes mudanças, não resolvam, não, isso aqui eu não gosto, vou parar, isso aqui eu não quero, que não façam pelo lado pessoal, né? Que eles visem mesmo a empresa. Então que a cooperativa ande bem, porque é uma empresa considerada média para pequena, né? Então ela tem bastante dificuldade. Então o que a gente quer é isso, que eles deem continuidade e que façam as coisas de maneira bem pensada, bem discutida, levar para os conselhos todas as decisões, as ideias que tiverem para ser discutido, né? Então o que a gente quer passar para eles principal é isso, dê continuidade ao que já está feito, né? E o que já está dando certo. E o restante vamos acertando, corrigindo. Não precisa ficar inventando nada de muita coisa. O sistema você acaba copiando de um, copiando do outro, dando exemplo para outros. Aqui já é tradicional a gente desenvolver bem as coisas. As outras Unimeds, mesmo maiores, acabam copiando muitas coisas que nós fizemos aqui, né? Mesmo que eles não contem que aprenderam aqui, mas eles acabam vindo buscar aí experiência, como é que está andando. E é isso que o sistema Unimed também, uma das vantagens de ser cooperativa é isso. Você tem um entrosamento com todos e você pode copiar as coisas, fazer igual, adaptar para a sua região, para a sua realidade, fazendo as modificações, né? Que os outros também não vão reclamar. Ao contrário, até você pode ir lá e aprender que para todo mundo hoje em dia está bem mais aberto do que quando nós começamos. Então, para não ficar tendo concorrência entre Unimedes irmãs e pequenas, né, que isso acaba atrapalhando, então, ao contrário, se juntam para dividir as experiências boas, né, e também as ruins, para que a outra não repita o erro, né, tende a mais os acertos mesmo. Não, o recado maior seria esse mesmo, de que não façam, né, pelo lado pessoal, que continuem como está sendo feito pelo lado da empresa, né, por pior que seja às vezes para você ou para um outro colega, tal, mas façam pela empresa, não façam pelo pessoal. Esse é
o maior recado mesmo, assim, que eu acho que para eles estarem sempre lembrando disso, que aí já dá um diferencial bem grande. Ou seja, não ficar tomando as decisões sozinho. Você tem 3 diretores, tem mais 6 conselheiros administrativos, então você vai compartilhando as suas ideias e eles vão fomentando, vão ajudando, inclusive até falar para outras Unimedes que eles também acabam dando palpites e você vê uma coisa ali e vai. Então não precisamos ficar inventando nada diferente, complicado, nada disso. Basta você ver onde está dando certo uma coisa, já tem feito, já vou copiar, vou modificar um pouquinho. Então isso não pode ter vergonha, é para copiar mesmo, não precisa ficar inventando não. Se está dando certo, posso implantar aqui na minha cooperativa também. Os colaboradores nossos aí, eles são assim, pessoas bem especiais, né? Porque já foram bastante selecionados, então são pessoas que a gente já tem aquele sentimento meio de paternalismo, né? De proteção, então a gente fica até meio, cuidado, não vai desmanchar o que nós já conseguimos organizar. As equipes estão assim, se você não gosta de um ou não gosta, não tem problema, você vai mexer com a equipe toda, tem os gestores, você vai mexer indiretamente. Então deixa a equipe que estão funcionando muito bem. Então não mexer nas equipes, porque já está tudo organizado. Mas eu acredito que o gerente vai cuidando dessa parte aí e vai retendo, né, esses colaboradores que realmente trabalham pela empresa também, que tem, e eles, é o que a gente fala, tem colaboradores de muitos anos. Nós tivemos agora mesmo uma coisa até triste em função da pandemia, nós sentimos muito, tivemos que dispensar as enfermeiras mais antigas, porque elas não tinham como trabalhar mais no hospital, que já estavam aposentadas, né, mas com o risco da pandemia não teriam função. Então nós acabamos dispensando elas, chamamos para conversar, uma pequena homenagem para elas, um agradecimento que foi feito. Então essa foi uma parte que judiou do coração, que é uma coisa que a gente sabe que era necessário fazer, né? Mais pesado até para a presidente, né? Que é ela que tem que tomar a frente nisso, mas a gente costuma fazer as coisas juntos, né? Então foi uma parte aí de sentimental, como diz, que a gente chorou junto aí por estar liberando essas pessoas que a gente que eu conheço, vamos dizer, antes de ser médico, eu já tinha contato com elas, né? Porque sou daqui também. Então ela, vamos dizer, foi a parte que mais sofreu o coração mesmo, aí foi nisso daí.